Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 17/5/2026, estamos iniciando mais um culto com a graça do Senhor. Vamos orar? Deus e Pai, coloco a minha, Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Senhor Deus, peço que o Senhor leve cativo nossos pensamentos de obediência a Ti, para que não venhamos a dispersar e para que possamos absorver o que o Senhor tem para nós. Sim, ó Deus, o Senhor tem primazia. Na autoridade que me deste dos céus, faz cair por terra toda tentativa dos homens e das trevas de tentar me impedir a realização desse culto, a transmissão desse culto e desse culto chegar a quem o Senhor quer que chegue. Sim, ó Deus, esse ministério do Senhor, que ele vá a quem o Senhor quer que vá, ó Deus, e que ele opere o que o Senhor quer que opere, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Vamos estar agora colocando nossas petições diante do Senhor. Você pode colocar a sua em pensamento que Ele contempla. Deus e Pai, coloca a minha, Jandira, e essa que está assistindo a Tua presença. Pedimos perdão por nossas faltas. Colocamos, Senhor, cada pedido de oração que está sendo formulado por este, por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca cada pedido de oração que está aqui na minha mão direita. Cada pedido que está aqui nessa caixa que não foi respondido ainda, ó Pai. E pedimos, ó Deus, atenta, responde, ó Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Tu pode, ó Deus, todas as coisas. Nenhum dos Teus planos, Senhor, podem ser frustrados. O Senhor tem a primazia de tudo, ó Pai. Age e opera em nome de Jesus. Amém? A mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: quando o tesouro terreno pesa mais. A pessoa tem hora que ela age pela moral, pela ética. Outras pessoas para ter status, aparecer. Outras pessoas por valores espirituais. E aqui eu vou falar sobre a questão do valor terreno. O tesouro terreno. Não princípios, valores, mas sim os valores terrenos. Um exemplo que eu vou estar dando aqui é do rei Asa. Está aqui em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas 16. Você vai perceber que nitidamente isso acontecia muito, como acontece até hoje. As pessoas comprar um exército de outro país financeiramente. E Jesus até chama esse nome de mercenário. Todo mundo sabe que aquele exército que trabalha para o outro é o mercenário, o exército mercenário. E é muito comum, e era muito comum, você contratar uma força militar de um outro país para apoiar o seu. Capítulo 1, versículo 1. No 16º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou Ramá, para que a ninguém fosse. Foi? Segundo Reis, segundo Crônicas, capítulo 16,
Versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai, anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, Adã e Abel-Amaim e todas as cidades armazém de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e o trouxeram às pedras de Baasa, e a sua madeira com que Baasa a edificou. Com eles edificou Asa a Geba e a Mispa. Ele simplesmente, com dinheiro, fez com que este rei quebrasse uma aliança que tinha feito com Israel, e não só quebrasse a aliança, mas fosse lá e atacasse o povo de Israel. Aí fala no versículo 7. Naquele tempo, veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiastes no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército da Síria, do rei da Síria, escapou das suas mãos. Acaso não foram os egípcios e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, aos seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente, que é o profeta, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfureceu contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Veio um profeta, entregou uma profecia. Ele não apenas prendeu o profeta, como ele oprimiu o povo, porque contrariaram um desejo dele. Numa outra feita, ele tinha recorrido ao Senhor, o Senhor deu para ele vitória. Mas agora não. Agora ele preferiu pegar o tesouro e com esse tesouro comprar esse exército. Não vou entrar em detalhe aqui não, mas aqui no versículo, vamos lá, no versículo 11. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 30º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, uma doença nos pés. A sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Você percebe aqui que ele não confiou no Senhor, nem para a guerra e nem para a cura. Se ele tinha os médicos dele, é porque ele tinha dinheiro para pagar os médicos. Se os médicos tinham recurso, é porque ele tinha dinheiro para pagar recurso. Tem algum erro você recorrer aos médicos para poder receber uma cura? Não.
Tem algum erro você recorrer aos remédios para ele receber uma cura? Não. Mas quando o Senhor diz aqui que ele não buscou o Senhor, mas ele buscou os médicos, é porque ele não colocou essa causa da enfermidade em momento algum na presença do Senhor. Houve um momento em que Paulo orientou a Timóteo: olha, coloca ali figos naquela úlcera. Significa que essa atitude dele, ele não buscou o Senhor, ele buscou os próprios recursos, confiou no seu tesouro. Na guerra ele não buscou o Senhor, ele confiou nos próprios recursos, ele buscou o tesouro. Aqui você não vê questão aqui de índole, caráter, moral, a não ser quando prendeu o profeta, quando maltratou os povos, aí é outros 500. Mas na contratação do exército e dos médicos, você vê ele recorrendo ao tesouro e não ao Senhor. Então, tem um outro exemplo também aqui, agora esses exemplos curtos. O que foi a consequência? Quando o tesouro pesa mais do que o reino, aqui nesse reino ele deixou de ter um reino honrado. Ele morreu sem honra. Ele perdeu a chance de reinar com honra. Agora vamos aqui no outro. Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Número capítulo 22. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo. Olha como é que o Balaão foi tanto ético, moral. Ele baseou com os tesouros espirituais e não com os tesouros terrenos. Números 22, 36 diz o seguinte, versículo 16, 22, versículo 16. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, subiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso, na verdade, honrar-te, quer dizer, te dar dinheiro, te dar honras, te dar riquezas? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderia eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. Ele foi bem nítido. Eu não sou comprado. A palavra que Deus me deu, eu vou falar. Aí no capítulo 24, aí ele começou só a abençoar o povo de Israel. E ele foi contratado para amaldiçoar. Aí no capítulo 24, versículo 10, Balaque, muito chateado, falou com ele o seguinte, do 10 ao 14. 24, 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente o abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a sua casa. Eu disse que te cumularia de honras, quer dizer, de tesouros, a honraria que é grana, ou é ouro, mas eis que o Senhor te proibiu delas. Deus não deixou você receber o dinheiro. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia transpassar o mandato do Senhor, um homem bem espiritual, fazendo de mim mesmo bem ou mal.
O que o Senhor falar, isso falarei. Agora, eis que vou para o meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Olha, antes de eu ir embora, eu vou te falar o que este povo vai fazer com o seu povo nos últimos dias. Eu não quero aqui, mas ele coloca assim um discurso tão assim de que o que pesa, o tesouro que pesa para ele é o tesouro espiritual e não o terreno, que você confia. Mas não vou entrar em detalhe não, mas aqui no capítulo 25, o povo de Israel começa a se misturar, a prostituir com este povo inimigo. E você vai perceber aqui, depois você percebe mais na Bíblia, mais na frente, até mesmo no Apocalipse com o ensino de Balaão, que eles só fizeram isso porque Balaão ensinou eles. Balaão realmente só falou o que Deus queria. Mas quando Balaque falou com ele, olha, Deus te impediu de te dar para você as riquezas que eu estou querendo te dar, vai embora mão vazia, o que pesou na verdade para ele? Foi o tesouro terreno. Ele pensou assim, para aí, eu vou ter que obedecer a Deus, não vou perder esse tesouro? Não, e ensinou para eles como tirar a fraqueza de Israel, que é um povo abençoado. O que pesou aqui, na verdade, foi tesouro terreno. Mesmo com esse discurso bonitinho, na frente de todo mundo, de que é um temente a Deus, mas na prática, o que pesou foi o terreno, o tesouro terreno. O que aconteceu com ele? Morreu. Ele morreu sem honra. Você vê lá em Apocalipse falando sobre o feitiço de Balaão. Você vê em Deuteronômio falando que Balaão levou o povo a pecar. Ele morreu sem honra. E ele morreu por esse motivo. Temos um outro também aqui em Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, tem um outro também. Acã. Deus tinha falado para o povo assim, olha, vai lá, destrói Jericó. Mas dessa vez vocês não vão ter despojo, vocês não vão ter recompensa. Outras guerras sim, mas essa não. Josué capítulo 7, versículo 19 e 21 diz o seguinte. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. É proibido. Outras ocasiões não, mas nessa foi proibido. Ele desobedeceu a Deus porque ele falou bem claro, eu cobicei a capa, a prata e o ouro. O que mais pesou para Acã aqui? Qual o tesouro que mais pesou? Foi o tesouro celestial, espiritual, que obedeceu ao Senhor? Não, foi o tesouro terreno. E qual foi a consequência? Não apenas ele morreu, como morreu toda a família dele com ele. E outra consequência também foi que o povo de Israel, o exército de Israel, perdeu uma batalha por causa dele. O exército perde uma batalha, ele morre, e junto com ele morre a família dele, tudo que ele tem. Pelo fato de ele ter dado mais peso para o tesouro terreno.
Tem um outro também aqui em 2 Reis. Quando o tesouro terreno pesa mais, a pessoa tem a opção entre perceber. Aqui nós estamos falando sobre tesouro, sobre dinheiro, porque tem outros que é por causa de honra, por causa de fama, por causa de princípios, e prefere desobedecer a Deus por princípios terrenos. Mas aqui nós estamos falando sobre tesouro mesmo, do lado financeiro. 2 Reis, capítulo 5, você vai ver aqui no caso de Geazi, nos versículos 19 a 20. Eliseu disse, vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, coloca o nome do Senhor ainda, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Ele deixa bem claro, eis que o meu Senhor me pediu. Quando Naamã queria oferecer para o profeta tesouro, dinheiro, roupas e tudo mais tal, o profeta falou assim, não quero, de ti não quero nada. Eu não quero nada. O que o servo fez? O servo ficou indignado porque o seu senhor não quis receber tesouro terreno. O que ele preferiu fazer? Ele preferiu fazer uma artimanha, ele preferiu fazer uma jogada com base de mentira, traindo o seu senhor. Porque eu digo para você, todas as coisas que é feitas ocultas, que contraria a sua pessoa, é traição. A traição não é apenas um ato conjugal, um cônjuge trazer o outro. A traição não é apenas uma pessoa dedurar outra pessoa. Tudo e qualquer coisa que alguém faz, as ocultas, que contraria você, e ele faz conscientemente, faz escondido, é traição. E aqui houve uma traição. Ele preferiu trair o profeta, ele preferiu usar de mentira para ganhar lucro. Por quê? Porque o tesouro terreno pesou mais alto para ele aqui. Aí o que ele fez? Usou uma historinha, criou uma história, e através dessa história ele conseguiu. Qual que foi a consequência de ter colocado o tesouro terreno mais pesado para ele? Deu mais crédito ao tesouro terreno. Ele pegou a lepra de Naamã. Ficou leproso. Nós temos aqui também Atos. Atos. Capítulo 24. Um outro caso também. Da mesma forma que é muito comum você, um país contratar um exército de outro país, fazer essas jogadas usando tesouro, usando dinheiro. Também aqui existe algo também interessante. Atos, capítulo 24. Uma sutileza. Paulo estava preso. Festo era o governador. Depois Pilatos, vai na frente, Pilatos seria o governador, mas nessa época Festo, lá atrás, quer dizer, olha lá na frente. Lá atrás, quem era Pilatos, que era governador, ele entregou Jesus, permitiu que Jesus fosse crucificado, porque ele tinha medo de criar uma insurgência, e com essa insurgência, o imperador tirar ele dali e mandar para um lugar pior. E tirou. Ele não conservou o cargo dele.
E nessa época quem estava com esse cargo era esse Festo. Olha só para você ver algo sutil que aconteceu com esse Festo, que acontece até hoje em dia. 24, versículo 22 a 27. Capítulo 24, versículo 22. Então Félix, não é Félix, perdão. Festo foi entrou depois. Então Félix, conhecendo mais acurado as coisas a respeito do caminho, ele tinha consciência bem clara sobre o caminho. O caminho é sobre os seguidores de Jesus, sobre a religião cristã, sobre o caminho dos cristãos. Adiou a causa, dizendo: quando descerem o comandante Licias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com diligência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Ficou preso, mas com honraria. Passaram alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, que é o mesmo caminho que eles consideravam na hora. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamou mais frequentemente, conversando com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar seu apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Você vai ver aqui uma questão política. Ele deixou Paulo preso por 2 anos para manter favor dos judeus. Ele deixou essa causa ser transferida para o próximo governador. Ele podia ter resolvido aquela causa ali e ter até uma chance de ter o nome dele bem reconhecido, mas não. Mas sabe o que vai notar aqui no sutil? Ele e a mulher dele conheciam, a mulher dele era judia, eles conheciam. Toda vez que Paulo conversava com ele, que a coisa começava a ficar pesada, que o coração dele começava a bater, que ele estava pronto para se converter, ele mandava Paulo para o cárcere. Quando ele via que Paulo estava conversando, ele mandava Paulo para casa. Mas chamava depois de novo. Quando eu estiver vagando, quer dizer, quando eu estiver à toa, eu te chamo você de novo. Uma vez nós tivemos nós adotamos, né, como nossa filha na fé, uma pessoa, e essa pessoa ia lá, Deus falou com a Jandira assim: olha, ela vem em você como se estivesse querendo ouvir canção de niná. Mas nada do que você fala está pondo em prática. Ouvindo como se fosse canção de niná. O que quer dizer? É o que esse Félix fazia. Chama lá ele para ele nos dar uma canção de niná para ocupar nosso tempo. Não quer que a pregação começa a ficar pesada, que ele mandava embora. Mas na verdade aqui, existe algo sutil por trás aqui. Não é o medo de se converter, nem é o medo aqui, ó, ele manteve ele preso, porque ele queria o apoio dos judeus. Ele negaria o apoio dos judeus. Ele daria as costas para os judeus, se Paulo fizesse uma coisa. Está aqui, no 26, esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro. Tem juiz que só dá condenado se molhar a mão dele. Tem fiscal que fecha os olhos para uma fiscalização se molhar a mão dele. Tem policial que deixa de prender
se molhar a mão dele. Tem prefeitos que simplesmente deixam de fiscalizar, deixam de trabalhar se molhar a mão dele. Tem vereadores, deputados federais, estadual, senadores que deixam de exercer o que tem que fazer se molhar a mão dele. Você percebe aqui que a palavra deixa sendo sutil, mas ao mesmo tempo também esperava. Quer dizer, toda vez que ele chamava Paulo, tudo bem que ele gostava daquela história. Quando aquela história começava a pesar no coração dele, que estava para converter, mandava embora. Mas o motivo real das várias chamadas dele, como Deus falou sobre a minha esposa, sobre a questão de canção de ninar, não era porque as palavras de Paulo eram bonitas. Ela também que fala aqui, ó, mas também, ao mesmo tempo que ele gostava de ouvir Paulo falar, ele esperava que Paulo mandasse. Se Paulo colocasse uma quantia volumosa na mão dele, ele virava as costas para os judeus e libertava Paulo. Por isso que ele tratou Paulo com muito... Por isso que ele permitiu que o povo de Paulo fosse até no cárcere para servir Paulo. Porque se Paulo ficasse incomunicável, como é que vinha o dinheiro? Mas as pessoas vinham trazendo coisas gostosas para Paulo, os do caminho, que são os cristãos, faziam uma vaquinha, juntavam uma grana boa, e com essa grana entregava para Paulo, para subornar Félix. Mas o suborno, ele é pecado. Jamais o povo cristão ia juntar dinheiro para poder tirar Paulo através de suborno. Paulo jamais compraria a libertação dele através de suborno. Olha o que Asa fez. Ao invés de confiar em Deus, foi confiar no exército. Paulo deixaria de confiar no Senhor se ele usasse do recurso financeiro para extorquir a libertação dele. Paulo não usou do tesouro terreno. Mas aqui você nota que Félix estava esperando o tesouro terreno. Por não ter tido, não libertou Paulo. Qual é a consequência disso? Ele mostrou uma incompetência para resolver uma questão política e transferiu para o novo governo. Ele mostrou que era um polha como governador. Mas por que ele deixou isso na herança dele? Porque ele amou mais o tesouro terreno. Ele estava atrás de dinheiro. Um outro ilustre conhecido aqui também é em Mateus. Um ilustre conhecido, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16. Judas. Olha o que aconteceu. Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me queres dar? Se eu vos entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Capítulo 27, versículo 3. 27, 3 a 5, diz o seguinte: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Alguns estudiosos dizem que o que pesou no coração de Judas não foi o tesouro terreno, não foi essas 30 moedas. O que pesou no coração de Judas
foi questão mesmo de posição política. Foi divisão política. Achando que se ele entregasse Jesus para o sacerdote, iria forçar Jesus a se proclamar rei. Que ele estaria fazendo isso para forçar Jesus a ser rei. Por esse motivo, ele jogou as moedas fora, porque para essas moedas não tinha nenhum valor. Mas sim a intenção dele era obrigar Jesus a se pronunciar rei, porque Jesus recusava ser rei. É uma versão que não pode ser ignorada. Mas aqui nessa passagem bíblica, deixa bem claro o contrário. O que vocês vão me fazer se eu te entregar Jesus? Nós tiraremos 30 moedas. Aqui mostra que ele fez isso pelas 30 moedas. Se existia outro interesse oculto, se ele usou essas 30 moedas só para poder disfarçar, para poder ser convincente, mas o que dá para ver aqui na leitura geral é de que o que pesou no coração de Judas foi tesouro terreno. Não foi ideologia, não foi convicções políticas, mas foi aqui as moedas, as 30 moedas. Pode ter, como no caso lá do governador lá, Félix, no mesmo instante também, simultaneamente também, existia outra intenção de Félix. Pode ser também que ele tivesse outra intenção por trás. Mas a questão dele fosse só financeira, não fosse de dinheiro, ele chegava e falava o seguinte, ó, eu vou me reunir com o senhor em tal lugar, eu vou levar vocês lá. Ah, você quer pagar? Não quero nada dele, nada, não quero dinheiro nenhum. Por quê? Porque eu quero trair o meu senhor. Quando ele pegou o dinheiro aqui, ele mostrou que esse também pode ter tido outra motivação, mas aqui ele deixou bem claro que o tesouro terreno pesou mais. Qual foi a consequência dele deixar o tesouro terreno pesar mais alto? Suicidou. Tem outro aqui também interessante, no capítulo 27 e capítulo 28. Capítulo 27 e 28 tem outro também que é interessante. Mateus, capítulo 27, versículo 62. No dia seguinte, 27, 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. Disseram, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último emboste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos, aí tende uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem lhe parece. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Fizeram todo o cuidado, porque Jesus falava o tempo todo, no 3º dia ressuscitarei, no 3º dia, então para eles não roubar o corpo dele, vão deixar selado. Capítulo 28, versículo 11. Capítulo 28, versículo 11 e 15. E indo elas, as mulheres, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles com o conselho, em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissesse, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos.
Caso isso chegue ao conhecimento do governador, que é Pilatos, nós os persuadiremos e vos poreis em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava escrito, instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Aqueles soldados viu o anjo conversando com Maria Madalena. Aquele soldado viu o anjo empurrando aquela pedra. Aquele soldado viu uma luz saindo lá de dentro. Aquele soldado viram as mulheres indo lá dentro lá e não encontrando o corpo. Eles que eram responsáveis por guardar o corpo. Viram as mulheres entrando lá dentro e falaram assim, mas cadê o corpo? Eles viram tudo o que aconteceu. Testemunho ocular. Se as mulheres foram lá e contaram, olha, o corpo do senhor não está lá, o senhor conversou comigo em espírito. Não, eles viram algo material. Eles viram algo acontecer, a pedra rolando. E mesmo com tão tremendo fato na frente deles, ao relatar os fatos, foi colocar dinheiro na mão deles. Quantas pessoas distorcem a verdade e colocam a mentira por questão financeira. Pesou aqui esse testemunho com tesouro terreno. Consequência, até hoje, os judeus acreditam nessa versão. Como fala aqui, até hoje, os judeus acreditam nessa versão. Ah, não houve ressurreição não, roubaram o corpo dele. Agora, o que Paulo fala a respeito do dinheiro? Nós estamos levando a questão do dinheiro. Olha o que Paulo fala a respeito do dinheiro. Em 1 Timóteo, capítulo 6. Olha o que Paulo fala sobre o dinheiro. O tesouro terreno. Timóteo, capítulo 6, dos versículos 6 a 10. 6, Timóteo fala o seguinte assim, olha, de fato, grande fonte de lucro, olha o lucro aqui, hein? É a piedade. Com o contentamento, você está contente que você tem. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Tem alimento, tem roupas, vamos ficar contentes. O 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afoga o homem na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha, gente, nós cristãos, nós servos do Senhor, de uma maneira bem clara, ele fala assim, ó, devemos dar graça a tudo. Devemos estar contentes com o Senhor em tudo. Se o Senhor quiser dar para nós o que comer e o que vestir, eu estou contente com isso. Cuidado com esse negócio de ficar buscando riqueza, porque riqueza corrompe. Foi o que ele falou aqui. Mas ele fala uma coisa interessante aqui. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Tem muita pessoa que brinca e fala o seguinte, olha, você não gosta de dinheiro, não, então dá seu dinheiro para mim. Nunca a Bíblia fala que dinheiro é problema. Jesus, durante o ministério dele, ele recebia dinheiro das mulheres, especialmente das mulheres ricas, para poder comprar as coisas. Eles tinham uma sacolinha. Jesus não vivia só de milagre, não. Ele comprava as coisas. Ele pagava para dormir em certo lugar. Não é todo lugar que ele ia. Era recebido de graça. Não é sempre que ele dormia ao relento. Ele deu para nós esse exemplo, por quê? Porque nós precisamos do dinheiro. Nós estamos no mundo. O dinheiro é uma moeda mercântil para fazer as trocas. Como é que você vai comprar? Como é que você vai vestir? Como você vai possuir uma casa para dormir? Como Jesus repousaria numa casa se a pessoa não era dona daquela casa? Como que alguém ia dar alguma coisa de comer para Jesus? Então, se Jesus não comprasse e ganhasse, aquela pessoa trabalhou para comprar. Alguém tem que ter trabalhado. Mas o próprio Jesus pagava com dinheiro. Mas Paulo fala aqui um mistério. O amor ao dinheiro é a raiz. Uma pessoa pode ser rica e não ter amor ao dinheiro. Mas tem pessoas que é rica e não tem amor ao dinheiro, mas tem amor à fama. Não é o mesmo problema. Não tem amor ao dinheiro, mas tem amor... Não. A pessoa de que tem que abrir mão do tesouro terreno e tem que dar prioridade para o tesouro espiritual do céu. Quando ele dá prioridade para o tesouro do céu, a coisa muda. Mas se coloca o amor seu no dinheiro, é a raiz de todos os males. Qualquer coisa errada que acontecer na terra, você pode ter certeza que ali tem o dedo do dinheiro. Amor ao dinheiro. O dinheiro não é problema, é o amor ao dinheiro. Assim disse Paulo. Olha o que Jesus fala a respeito da riqueza. Olha só para você ver aqui em Mateus capítulo 19. Agora é Jesus falando. Mateus 19. Olha o que Jesus fala sobre a riqueza. Mateus 19, do 23 ao 26. Mateus 19, 23. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Rico aqui é de tesouro terreno mesmo, tem dinheiro. Aí no 24, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A agulha aqui é porque as portas, quando era no sábado, era proibido as pessoas fazer comércio. Aí para proibir as pessoas de fazer comércio, eles fechavam as portas grandes por onde passavam os camelos, mercadoria, e tinha uma porta menor, que essa porta menor onde passavam só pessoas. A pessoa não conseguia passar nem com bagagem. Se a pessoa estivesse ali carregando uma bagagem, um cesto de fruta, uma cama, mas não conseguia passar. Sabe por quê? Porque era estreita aquela passagem. E aquela passagem era chamada de agulha. Então no sábado, para as pessoas entrar ali naquele local, só entrava passando por essa porta estreitinha. E ali não podia ter nenhuma mercadoria. Se a pessoa tentasse passar com mercadoria por ali, era rapidamente percebido. Esse que é a agulha. Passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí no versículo 26, 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandiosamente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-lhe os olhos, disse, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Olha, na visão dos olhos dos homens, é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil o camelo baixar
passar no meio daquela porta que não tem como passar, de tão estreita que é, do que um rico entrar. Mas para Deus nada é impossível. O que eu quero dizer para você isso? Há solução. A pessoa tem amor ao dinheiro, tem solução para a pessoa tirar esse amor do dinheiro e continuar sendo rico. Porque para Deus não é impossível. Olha outra passagem também, quando Jesus fala sobre os tesouros. Mateus 6, último versículo para nós encerrarmos. Mateus 6, capítulo 6, versículo 19. Quando ele fala do tesouro, ele diz o seguinte, Mateus 6, capítulo 19. Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas não juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrão não escava nem rouba. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O mal é o amor ao dinheiro. É mais fácil o rico ir para o inferno. É mais fácil o rico não conseguir entrar no céu. Mas para Deus não é impossível. Você não tem que deixar de ser rico para poder servir o Senhor. Você não tem que abrir mão das suas posses para poder servir o Senhor. Pelo contrário, Deus pode te enriquecer até muito mais do que você é rico. Mas também você também não pode deixar sua pobreza fechar o seu coração. Por quê? Porque você ter o dinheiro e amar o dinheiro é a mesma coisa de você não ter o dinheiro e amar o dinheiro. Você não tem o dinheiro, mas você ama o dinheiro tanto que você amaldiçoa todo mundo que é próspero. Inveja as pessoas, amaldiçoa Deus. O amor ao dinheiro aqui não é apenas você ter o dinheiro. O amor ao dinheiro aqui é você colocar o dinheiro em primeiro lugar. Você viu o que Félix fez? Não recebeu um tostão. Ele não viu o dinheiro na mão, não. Mas toda vez chamava Paulo porque espera não receber. Quando você troca os princípios espirituais, o tesouro do céu, para poder buscar o tesouro da terra, mesmo que você não tenha o tesouro da terra, você está trocando. Aqui o que importa não é se você é rico ou deixou de ser rico, não. Seja pobre ou seja rico. Onde está teu coração? Está no tesouro que você tem? Está no tesouro que você almeja ter? Está no tesouro que você inveja que outros tenham? Isso tudo é amor ao dinheiro. Isso tudo é colocar o coração no dinheiro, como Jesus fala. Onde está o teu tesouro, está o teu coração? O que é importante para você? Um convite que eu te faço agora. Não existe maior tesouro na terra do que ter a certeza da salvação. Uma pessoa morreu, seus entes queridos morreram, você não pode falar para onde que eles foram. A Bíblia proíbe a gente de julgar. Se foi para o céu, se foi para o inferno. Mas você em vida pode ter uma convicção pessoal para onde você vai. Isso é a certeza da salvação. Isso só recebe aqui na terra quem, com a próprio lábio, confessa Jesus como Senhor e Salvador. Automaticamente a pessoa deixa de ser criatura de Deus, passa a ser filho de Deus. Tesouro grande esse. E depois desse tesouro, você começa a acumular outros tesouros. Você não tem como acumular tesouro no céu sem primeiro ter esse tesouro da salvação. A garantia de que você vai para o céu e vai levar os tesouros espirituais com você. Por isso eu te convido, faça uma oração comigo aceitando o Senhor como Senhor e Salvador.
ora após mim, dizendo, eu vou dizer meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que por muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitude, até mesmo por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão a Deus agora. Também reconheço que eu não consigo controlar e conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso coloco a mim, tudo que eu tenho, tudo que eu amo, aos pés do Senhor. Porque eu prefiro optar por esse maior tesouro que é Jesus. Peço, Jesus, que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Não vai fazer igual Asa, confiar em carros, cavaleiros, confiar em riquezas. Confia no Senhor aqui para frente. Agora eu me coloco diante de você, que por algum motivo fez igual Asa. Ao invés de buscar o Senhor, afastou do Senhor. Ou você confiou no dinheiro que você tem, ou ficou com raiva do dinheiro que outros têm. Ou você foi de uma maneira injustiçado por causa do dinheiro que outros tiveram. Pessoas até mesmo barganharam financeiramente e você é que pagou o preço. A questão aqui não está se você é injustiçado ou não é. A questão aqui não está se você é próspero ou se não é. A questão está o seguinte, assim, tem dado valor ao maior tesouro que é o espiritual? Se você afastou de Deus, seja por qual motivo foi, seja financeiro, seja que for, você deixou de dar valor a esse tesouro espiritual. Volte a dar valor, volte para o caminho do Senhor. Ora após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou para os teus caminhos e tua presença, Senhor. E eu lhe peço, faça com que eles acumulem o verdadeiro tesouro. Tesouros que vão partir com eles ao encontro de ti. Tesouros espirituais. Que eles valorizem o tempo todo somente os tesouros espirituais. Mesmo que eles tenham aqui na terra tesouros terrenos. Mas que os tesouros espirituais pesem mais. Todo momento da vida deles. Em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem, o Senhor se permitindo, estaremos aqui novamente. Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, coloca a minha, Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença, como embaixador do Senhor aqui na terra. Sim, ó Deus, com a autoridade que tu me deste, eu determino que nós tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.